Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aleluia! Eu quero falar sobre 4 tipos de provas que Abraão passou, e que qualquer um de nós já passou, está passando, ou possa vir a passar. E a gente precisa aprender. A Bíblia Sagrada, ela é extraordinária porque ela nos ensina o que fazer em situações adversas, né? Como agir, como é que eu devo proceder. Então nós temos aqui, nesses 66 livros, um compêndio de histórias extraordinárias, né? De pessoas normais que passaram por situações as quais muitos de nós passamos, vamos correr o risco de passar, enfim. E a beleza de tudo isso é porque esses homens e mulheres que passaram situações adversas, eles conseguiram sobressair. Outros não conseguiram. Isso faz parte do processo. O que nós precisamos é entender que existem coisas que eu não tenho que passar. Existem coisas que eu só preciso ouvir, dar ouvido. Outras coisas eu preciso apenas ver o que está acontecendo, né? Mas, no demais, a vida segue. Tem coisas que eu preciso passar em função, talvez, da minha ignorância, em função de situações que eu ignoro e vou enfrentando dificuldades as quais eu não precisava passar. E homens passam por dificuldades, e esses homens que passaram, que a Bíblia deixa claro aqui, a maioria deles venceram, sobressaíram, e deixou para mim, para você, para todos nós, exemplos que vai fazer diferença. Mas antes, deixa eu passar algo para vocês bem interessante. Você acha que matar é difícil? O que você acha? Se você acha que matar é difícil, então tente curar alguém que está doente e não sabe mais o que fazer. Isso é muito difícil, porque curar alguém requer muito esforço, requer muita fé, requer muita paciência. Você pode estragar, destruir uma coisa em segundos, mas você pode levar a vida toda para consertar. Gerações e mais gerações, e ainda assim correr o risco de não ser suficiente. É por isso que precisamos sermos cuidadosos nessa vida. Você precisa ser amável, você precisa ser sensível, você precisa deixar Deus falar no seu coração, né? E isso tudo é importante para nós. Isso tudo faz diferença para as nossas vidas, né? Por exemplo, Jezabel falou que Elias morreria em 24 horas. Foi a palavra dela. Depois que ela matou os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, ela foi e o ameaçou e disse que em 24 horas ela o mataria. Então, só para vocês terem uma ideia, já fazem quase 3.000 anos isso. E Elias ainda não morreu. Não morreu. Deus o tomou para si. Elias foi arrebatado, né? Então, a palavra que tem peso na sua vida, e para a vida da Giovana, Ricardo e Érica, é a palavra que vem de Deus. É a palavra de quem te gerou. Não é a palavra de quem está te ameaçando. Quem está falando A, B, C ou D. Não, nada disso.
A palavra que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é a palavra de quem me gerou. Acabou. E eu preciso de entender isso. Isso faz diferença para mim. Abraão tinha uma promessa de Deus. Porém, era Sara que tinha um ventre. O que foi liberado sobre a sua vida, sobre a vida de Abraão, estava conectado a alguém, nada mais, nada menos do que Sara, né? Deus é perito em unir quem vai gerar junto com você as promessas dele. Então isso é maravilhoso, né? Essas coisas a gente precisa de entender, porque senão você acha que a vida é só você e pronto, acabou. Não, não é assim não, tá? Toda a promessa de Deus para Abraão tinha que ter Sara no negócio, porque o ventre era de Sara. A promessa era de Abraão, era para Abraão, mas o ventre era de Sara. Tinha que haver essa conexão. Então aprenda uma coisa: você que é sonhador, você que é trabalhador, você que é vencedor, coloca algo na sua cabeça. Todas essas 3 palavras terminam com o quê? Com dor. Dor. Então grava isso: não existe vitória sem dor. Não existe. Certo? Não existe. Então nós precisamos de entender isso. Então, primeira prova que Abraão passou, você pode dizer comigo? Prova da paciência. Outra vez. Eu pergunto para todos vocês: é fácil ter paciência? Hã? Quem é que é o pai da paciência aqui? Não é fácil, não. Não é fácil. Sobretudo quando você precisa que algo aconteça. Sobretudo quando você percebe que os dias estão findando, que as horas estão findando, que as coisas estão acontecendo, e você precisa que algo aconteça. E você precisa de ter o quê? Paciência. Paciência. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Mas sabe quantos anos demorou essa promessa? 25 anos. 25 anos. Você acha que foi fácil? Não. Toda a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, existe um processo pela qual Ele vai fazer eu e você passar. Agora, vai depender como eu vou passar por esse processo. Vai depender como eu vou lidar com toda essa situação, para que a promessa cumpra-se na minha vida de forma cabal. Fora isso, eu não vou conseguir enxergar isso. As pessoas não perdem a intimidade quando param de falar, ok? Elas perdem a intimidade quando param de ouvir. Então você precisa estar atento quanto a isso, certo? Você não perde a intimidade quando para de falar, mas quando você para de ouvir. É difícil você manter conexão com alguém que não ouve. É difícil você manter relacionamento com alguém que não ouve você, que não tem ouvido para nada. Fica difícil, muito difícil. Então veja bem, o que a paciência é capaz de gerar em cada um de nós. Primeiro, a paciência vai nos educar, sabia? A paciência nos educa. Impressionante como nos educa. Porque uma das coisas que eu aprendi bem cedo foi que paciência não significa saber esperar. Esperar, vou ter que esperar de qualquer jeito mesmo. Mas a paciência me ensina como eu vou me comportar esperando. É nesse exato momento, é nesse processo que nós nos perdemos. Porque eu não sei me comportar de forma correta, esperando a bênção de Deus, a promessa de Deus. É aí que nós nos perdemos. É aí que a bênção afasta de nós. Então, a paciência nos educa. Torna você mais calmo, mais tranquilo.
vai fazer você aguentar as pontas. A paciência gera em nós a maturidade. A gente vai amadurecendo, né? Existe uma coisa extraordinária na vida cristã, que é maturidade. Deus não pode confiar em meninos, Deus não pode confiar coisas grandes na vida de crianças. Criança é complicado, gente. Criança não tem senso de responsabilidade, e não tem que ter mesmo, não. Às vezes, é criança. Por exemplo, eu estava lá com meu netinho de 9 meses, segurando ele aqui, ele fez assim, pulou para trás. Eu falei, sangue de Deus tem poder. Aí tem que segurar o menino no ar, né? De vez em quando o Eduardo, que tem 6 anos, ele pula em mim. Eu tenho que se virar nos 30 para não cair e não deixar ele cair. Sabe, você tem que ficar aí, ó. Mas esse tempo, ter paciência, saber ter paciência, vai gerar isso em nós. Você vai amadurecer. A paciência vai gerar em você também novas perspectivas, nova forma de pensar. Porque, a bem da verdade, a maioria de nós fomos engessados, irmãos. A maioria de nós crescemos em lares engessados. A maioria de nós crescemos em religiões, igrejas engessadas, que você não podia pensar, que você não tem nem o direito de pensar. E isso vai nos machucando, isso vai deixando você frágil, porque quando surgem certos problemas, você não sabe o que fazer, ora. Você não sabe como agir. Então, por isso que nós precisamos às vezes, Deus permite nós passarmos por situações para abrir a nossa mentalidade, para abrir a nossa mente para perspectivas novas, coisas novas que acontecem. A beleza de servir a Deus está nisso. É nessa habilidade que Ele dá para mim e para você, de enxergar um mundo colorido, um mundo diferente, da maioria das vezes, daquilo que nós aprendemos lá atrás. Quer dizer, eu fui criado num lar extremamente católico, que você pensava, ou a minha mãe e minhas tias diziam, se fizer isso, Deus vai te punir. Se fizer isso, Deus vai te castigar. Então a gente cresce num ambiente que você imagina Deus um carrasco, né? Você fala assim, gente, né? Que Deus é esse? E às vezes a religião mata. A religião destrói as pessoas. Sabia? A religião faz com que as pessoas se tornem pessoas terrivelmente destruídas emocionalmente. Por quê? Porque a religião me ensina o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Certo? Chegou um belo dia, uma senhora que fora pega em ato de adultério, os religiosos trouxeram essa moça, jogaram diante de Jesus e usaram a palavra de Deus para ela. Olha, a lei de Moisés diz assim, sendo pego em ato de adultério, ela precisa ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Olha, que os caras é bandido. Isso é fruto de religião. Jesus abaixou e começou a escrever na areia. Alguns historiadores dizem que Jesus estava escrevendo ali o pecado de cada um daqueles caras. E parece que faz sentido, porque Jesus fala para eles, se vocês não têm nenhum pecado, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. O que os caras fizeram? Vazaram. Certamente Jesus começou a escrever ali, né, os pecados ocultos daqueles caras, porque a religião faz isso. A religião obriga você a fazer algo que a pessoa não faz. Por isso que Paulo teve um embate muito grande com Pedro, porque Pedro queria que os judeus e os gentios que convertessem fossem circuncidados. Se eles não se circuncidassem, não poderiam servir ao Senhor. A Bíblia fala que Paulo bateu duro com Pedro.
Como é que você exige algo que nem você cumpre? E Pedrão levou na lata, né? E Paulo falou e falou, e as coisas aconteceram. Então, a paciência não só vai dar a você, vai te educar, como vai te amadurecer, mas como vai gerar perspectivas novas a você, mas como vai te dar e ensinar a você a ter discernimento das coisas. Discernimento. Nós precisamos disso. Para cada problema que você enfrenta, para cada dificuldade que você passa na sua vida, você precisa de um discernimento de Deus para saber o que fazer. Como é que eu vou agir diante disso? Certo? Não é regra. Talvez eu passe pelo mesmo problema que você está passando. A forma como Deus vai trabalhar comigo vai ser totalmente diferente. Totalmente distinta. É igual filhos. Nós que temos mais de um filho sabemos disso. Né? Todos foram gerados por você, né? Porém, tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Então, essa beleza de Deus, olhar para todo esse ambiente aqui, ó, olha aí, todo esse ambiente, Ele olha para cada um de nós, Ele não olha a multidão, olha que coisa extraordinária, Ele olha a individualidade de cada um de vocês. Ele não enxerga uma multidão de pessoas como eu estou enxergando. Ele olha a individualidade de cada um. E Ele sabe o que fazer com cada um de vocês. A uns, Ele fala com você lá no início da igreja, ali na entrada. Outros, Ele fala através de uma canção, de uma música, de um testemunho, da palavra, de um texto lido. Certo? É assim que Deus vai fazendo. É assim que Deus vai trabalhando com cada um de nós, porque Ele entende quem eu sou e quem você é. Então, a paciência vai gerar para mim discernimento. O que fazer? Como fazer diante das dificuldades, dos desafios que eu estou passando, que você está passando? O máximo que eu posso contribuir com você é contar para você o que eu passei. Mas não é a mesma coisa. Não é do mesmo jeito, porque a sua individualidade, Deus vai tratar diferente, e você precisa de entender isso. E a paciência também vai tornar você uma pessoa invencível, sabia? Vai. Não é qualquer coisa que vai abalar você mais. Em outras palavras, um dia eu vi um cara falar o seguinte: como é que você mata alguém que já está morto? Não tem jeito. Não tem jeito de você matar alguém que está morto. Não tem jeito de você abalar alguém que consegue viver esperando em Deus de forma sobrenatural. Davi vence os filisteus, passa a régua naqueles caras, passa um pouquinho, um tempo, os filisteus se reúnem, não achou razoável eles perderem para o exército de Davi. Eles se reúnem, contratam mais guerreiros dali e dacolá, e vai junta milhares de homens, e volta a atacar Israel. A notícia chega para Davi, e Davi diz: Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora, Senhor? Na primeira batalha, o Senhor me disse que eu tinha que fazer assim, 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 e eu fiz e fui vitorioso. E agora, o que fazer? Aí Deus fala com ele: então você vai ficar, quieto, com os olhos naquelas amoreiras. Quando a copa delas balançar, é a hora que você vai atacar. Você vai dividir seu exército, parte ataca de frente e outra parte pega eles lá por trás. E eu garanto a vitória para vocês. Aleluia. Para aí. Por que esse tempo gasto em oração? Uma vez sabendo que ele já tinha ganhado os caras. Porque cada batalha que eu passo, que você passa, vai exigir de mim e de você um discernimento diferente.
vai exigir de mim e de você um armamento diferente, vai exigir de mim e de você uma postura diferente. É por isso que a maioria de nós somos derrotados em guerras tão pequenas, em confrontos tão pequenos, porque nós achamos que o armamento de ontem vai servir para hoje. Não serve. O armamento que eu ganhei a guerra do exército A vai servir para ganhar o do exército B. Não funciona assim. Não funciona assim. Cada inimigo demanda uma estratégia. Cada batalha demanda um equipamento diferente. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para mim e quer mostrar para você que nós precisamos caminhar de mãos dadas com Ele. Senão, nos tornamos muito fáceis, vaidosos, e achamos que somos autônomos e que nós podemos isso e podemos aquilo outro. Não é bem assim. Tá bom? Outra prova, a prova do tempo. A primeira prova que Abraão passou, a prova da paciência. A segunda prova, a prova do tempo. O tempo é necessário para o seu preparo, sim ou não? É preparo, sim, é necessário. Nós precisamos de entender isso. Que Deus não trabalha de forma aleatória, que Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus trabalha com o tempo, e o tempo é dele. E eu preciso me enquadrar no tempo dele. Eu preciso ajustar a minha vida no tempo dele. Certo? Ana, mãe de Samuel, queria um filho. E ela orava, e ela implorava a Deus um filho. E o filho não vinha. Enquanto isso, Penina, a sua rival, tinha filhos, um atrás do outro. Até que Ana entendeu o que devia fazer. Certo? Ana foi para o templo e ela clamou a Deus de uma forma diferente de todas as vezes que ela já tinha clamado. E ela clamou a Deus de uma forma tão diferente que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E ele disse para ela: você está embriagada, mulher. E ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Aqui é a oração de alguém que quer urgentemente um filho. Por que esse tempo? Porque Ana queria um filho, Deus queria um juiz, Deus queria um sacerdote, Deus queria um profeta, Deus queria um governador. Você consegue entender isso? Você pensa em algo, Deus pensa em algo muito maior, muito melhor. Ela sonhava em ter um filho, Deus sonhava em ter um profeta, um governador, um juiz, um homem extremamente diferenciado para aquela geração. O tempo tem por finalidade aumentar a nossa capacidade de resistência. Sabia? A vida cristã, ela não pode ser medida pela velocidade. A vida cristã, ela é medida pela resistência que eu tenho e que você tem. Certo? Senão, nós não damos conta das dificuldades. Nós não damos conta de enfrentar as guerras que vêm sobre nós. E nenhuma guerra que Deus permite eu passar e você passar tem como propósito nos destruir. Pelo contrário, nos dar resistência. Nos dar resistência. Você ser capaz de ser muito mais forte. Você ser capaz de resistir o tempo de forma brilhante, dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor. Certo? Nada no mundo substitui a persistência. Seja persistente. Abraão orou 25 anos. Vocês conseguem imaginar o que esse cara passou? O que essa mulher desse homem passou? O nome do cara era Abrão, que significava pai exaltado. Imagina na reunião de fazendeiros, de agricultores, né? Os caras perguntando: qual o seu nome? Abrão. O que significa Abrão? Pai exaltado. Quantos filhos você tem? Nenhum. Você acha que Deus faz as coisas erradas?
Você acha que Deus dá ponto errado? Pronto. E ele continua orando e esperando em Deus. Deus vai e muda o nome dele. Coloca Abraão, que significa pai de multidões. Complicou mais ainda a vida do cara, né? Qual o seu nome? Abraão. Por que Abraão? Porque eu sou agora pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. É muita prova, varão. Por isso que você precisa de resistência, certo? Aleluia. Então é assim que acontece. Nada substitui a persistência. O tempo vai definir o que está dentro do seu coração, ok? Não existe nada na vida que define o que está no meu coração que não seja o tempo de provação. Eu passei um tempo de provação doído. Tinha dia que eu achava que eu estava ficando doido. Vou ficar doido, vou correr. Difícil, muito difícil. Muita dificuldade, mas muita dificuldade. Certo? Mas nesse tempo todo, eu me lembro uma vez que o dia que eu estava mais complicado, uma moça, uma irmã dessa igreja, que ela congregou conosco aqui, ela mudou para a Espanha. E havia muito tempo que a gente não se falava, e ela foi e mandou uma música para mim. Eu fui ouvir essa música. Eu devo ter ouvido essa música umas 1000 vezes. Você acredita nisso? Todo dia eu ouvia essa música. E punha minha mulher para ouvir também. Eu não aguento mais ouvir essa música. Eu falei, não, essa aqui é a música nossa. Certo? Então, é assim que acontece. E aí, alguém descobria que eu estava na luta. Aí a minha mãe comprou um livro para mim na época. Fogo Ardente. Fiz, misericórdia, mãe. Como é o nome desse livro que a senhora compra para mim? Fogo Ardente. Já estou sapecando. Certo? Aí vem outro, tal. Mas você vai vendo que Deus vai te conduzindo. Deus vai te fortalecendo. Certo? Os problemas vêm e vão. E Deus vai agindo. O tempo vai tirar perto de você pessoas que não têm seu coração, sabia? Tira. O tempo vai definindo lugares onde você deve estar e lugares onde você não deve estar. Tirou, mas tirou mesmo. Então é assim que Deus faz. Eu achava que eu nunca sairia da Assembleia de Deus. E o tempo me tirou de lá. Por isso que aqui ainda assim continua a Batisbleia. Credo. Este vira, eu canto uma música do Harpa Cristã. Nós abrimos este culto e o trem vai pegando. Certo? Mas o tempo vai fazendo isso aí. O tempo vai tirando pessoas que você achava que tinham seu coração e não tem. Não tem. E Deus vai trazendo pessoas novas. Que vai agregando a nós. Que você não tem nem ideia, mas por que fulano, Beltrano faz isso? E está fazendo isso por mim? É Deus. Aleluias. Terceira prova de Abraão, prova das limitações. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la ali, está na tenda. E disse, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Os anjos do Senhor visitando Abraão, falando para ele. E ouviu Sara, à porta da tenda. Porque mulher ouve bem, né, gente? Mas ouve. Né? Eu sei. E que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido?
Em outras palavras, já era, e nem eu, nem o tiozinho Abraão, pai do Senhor, só dormimos em X. E olha lá, é o que Sara está falando, né? Não tem deleite, não tem nada, não tem prazer, não tem nada. 2 tiozinhos arrebentados. E ela diz aqui, sendo também o meu Senhor já velho. Ela dando testemunho dele, ó, Brandão. Ó, Abraão, ó, pai do Senhor, só na lembrança, né? Ela falando. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria, olha o que o anjo do Senhor fala, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então grava isso, Deus é Senhor, de fazer com que o impossível aconteça na minha e na sua vida. Deus é Senhor para fazer com todas as limitações que nos cercam, passem a ter uma nova conotação, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus de todas as coisas. Tozer diz o seguinte, Deus está à procura de pessoas, por meio das quais possa realizar o impossível. Pena que em nossos planos constam apenas coisas que conseguimos fazer sozinhos. Olha o que esse cara está falando. Um dos autores mais brilhantes do século XX, Tozer, americano. Esse cara fala aqui, olha aqui, eu vou repetir. Deus está à procura de pessoas por meio das quais possa realizar o impossível. Ok? Deus está à procura de pessoas aqui neste lugar, nesse dia, nessa hora, pelas quais Ele queira realizar o quê? O impossível. Ele pode contar com você. Mas é punk, hein? O negócio não é mole, não. Mas Ele quer fazer isso. Pena que em nossos planos, olha o que esse cara está falando, na maioria dos nossos planos, só constam coisas que eu e você conseguimos realizar sozinhos. Isso não é parceria com Deus, nunca foi. A parceria com Deus é planos pelos quais eu não posso realizar sozinho. Eu não dou conta de realizar sozinho. Eu não tenho força para realizar sozinho. Eu não tenho capacidade para realizar sozinho. Eu dependo dele. E Ele está procurando pessoas assim. Diversos estudos científicos têm provado que se você aprender como lidar com outras pessoas, você terá andado cerca de 85% do caminho para o sucesso. Olha que coisa extraordinária, hein? Se você aprendeu ou aprender a lidar com as pessoas, você já trilhou 85% para você alcançar o seu sucesso. Aí ele diz aqui mais, isso no negócio, em qualquer ocupação que você fizer, ou em qualquer atividade profissional, é o que ele está dizendo. 95%, 99% do percurso para a felicidade pessoal, 99% do percurso para a atividade pessoal. Isso se você aprender o quê? A como lidar com outras pessoas. Agora, imagina, se você, nessa mesma dimensão, nesse mesmo espírito, aprender a lidar com Deus. Imagina o que você vai conseguir. Imagina aonde você vai chegar. Imagina o que vai vir ao seu encontro. Faz diferença. A última, vocês podem dizer comigo, prova da entrega. Talvez seja a mais complicada. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui. Olha o que esse cara fala para os servos dele: fiquem aqui com o jumento, e enquanto eu e o rapaz vamos lá, depois de adorarmos, voltaremos. Para aí, Deus não chamou para que ele sacrificasse seu filho? Sim. Ele entendeu? Entendeu. Ele entendeu claramente. Claramente. Abraão era um homem de sacrifícios, irmãos. Ninguém no Velho Testamento entendeu isso mais do que Abraão. Ele mudava de tenda, ele fazia um sacrifício. Ele ofertava a Deus. Ele tinha uma colheita, ele fazia isso. Tudo o que ele ia fazer, ele sabia como ninguém honrar o Senhor. E o sacrifício que Deus pediu para ele era exatamente aquilo que ele fazia. Pegar um animal, amarrar lá em cima, sacrificar o animal e depois colocar fogo nesse animal. Ele entendeu. Só que quando Abraão está no pé do monte para subir, ele deixa lá os seus 2 servos e diz para eles: fiquem aqui com o jumento, nós vamos. Olha o que o cara fala: nós vamos. Ele muda a linguagem. Ele muda a linguagem. Ele não fala nós vamos sacrificar. Ele não fala isso. Ele fala nós vamos o quê? Adorar. Adorar. Depois de termos adorado, nós voltaremos. Irmãos, esse jogo de palavras, essa relação com Deus, ela é extraordinária. Porque você não tem mais pavor. O medo não é mais uma arma perigosa contra você. O medo não passa a dominar você. E nada. Absolutamente nada. Abraão tinha tanta certeza que ainda que ele tivesse que sacrificar Isaac, daquelas cinzas, Deus poderia ressuscitar aquele garoto. Era a certeza dele. Era a certeza que ele tinha. E baseado em quê? Baseado na confiança que ele tinha com seu Deus. Baseado no relacionamento que ele tinha com seu Deus. É por isso que é importante, querido, é importante você aprender a gerar relacionamento com Deus. É importante você crescer em Deus, com Deus. Sabe? Há muitas igrejas nessa cidade, há muitas igrejas nesse estado, há muitas igrejas nesse país, que têm o nome de igreja, mas lamentavelmente muitas não são igrejas. Não são. Lamentavelmente não são. Porque a motivação não é isso, não é a motivação da palavra de Deus. Lamentavelmente, hoje estamos vivendo o contrário da igreja primitiva. Na igreja primitiva, quando o povo era repreendido, era corrigido, recebia correção, o povo arrependia. Hoje, você corrige, repreende o povo sai da igreja. Essa é a diferença. E com isso, eu te pergunto, como é que está a vida dessas pessoas? Não mudam. Mas não muda. E que jeito que vai mudar? Não tem como mudar, porque está impregnado um espírito de doença, um espírito de enfermidade, um espírito de perturbação nessas vidas, na vida dessas pessoas. E ainda assim dizendo elas e afirmando que são cristãs. Não é razoável, gente. Não é razoável. Nunca foi. Nunca foi. Viver com Deus é diferente. Andar com Deus é diferente. É totalmente diferente. O cara é desafiado a pegar seu filho e a levar para um lugar para sacrificar seu filho, e o cara vai. Óbvio que ele não comunicou Sara. Óbvio que ele teve que caminhar 3 dias, porque se ele falasse para Sara que ele ia, o que ele ia fazer, a cabeça que ia rolar era de Abraão.
É ou não é, Lene? Imagina o Gil chegar com essa conversa com você. É ele que... Não é só ele, não. É qualquer marido que vi com essa conversa boba. Não, tem que pegar o menino e sacrificar ele. A mãe vai fazer o quê? O quê, nego? Pai do Senhor para você. E Então o cara vazou. Deve ter explicado para a irmã Sara. Irmã Sara, nós vamos ali fazer um negocinho, tarará, eu preciso do meu filho comigo, tarará, mas nunca queria falar que era Isaac, que era o sacrifício, o que seria sacrificado. E ela vazou para longe, 3 dias de distância, passaram nem atrás deles. Mas ele sabia que as coisas iam acontecer. Agora, eu vou finalizar dizendo o seguinte: qual é o resultado dessas bênçãos? Da obediência. Simples. Simples. Lá no capítulo 22 diz: eu te abençoarei. Aleluia. O próprio Deus falando: eu vou te abençoar. Segunda coisa: eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas. Eu vou multiplicar a sua descendência como a areia do mar. Tua descendência será vitoriosa. As bênçãos dos céus são as bênçãos espirituais. A bênção da areia são as bênçãos materiais. Então Deus falou para ele: por causa da sua obediência, eu vou abençoar você como as estrelas do céu, como a areia do mar. A tua descendência será vitoriosa. A tua descendência será vitoriosa. Olha o que diz mais a promessa de Deus para ele: todas as nações serão abençoadas através da sua descendência. Hoje nós estamos aqui porque fomos abençoados por causa de Abraão. Somos herdeiros de Abraão pela fé. Somos abençoados por Abraão pela fé. John Ercos diz: confie em Deus, mesmo quando pareça que as peças não se encaixam. Assim, existem situações que as peças não encaixam, não, gente. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Talvez seja a situação de vocês. Por que isso com essa criança? Talvez vocês devem ter ouvido um monte de porcaria. Joga isso tudo fora. Tudo fora. Tudo fora. É algo pessoal. Deus com Érica e Deus com Ricardo. É Deus tratando com vocês, ensinando vocês. Não tem nada a ver. Pode ser que alguém entenda isso como um cunho de castigo. Não, não. Esqueça. Esqueça isso. Deus é livre. Deus pode fazer comigo o que Ele bem quiser fazer. Acabou. Acabou. Não tem essa não. Ouça, a obediência mantém você no direito de receber todos os privilégios que Deus tem para você. Somente através da obediência. Não é através do sacrifício, ok? Não é. Não é através de boas ofertas, de ajudar fulano. Não tem nada a ver com isso, gente. É através da sua obediência. Aleluias. Finalizo dizendo, esse cara eu achei sensacional. Rob Thompson. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. Ele fala assim, que a vida é feita de escolhas e não de sorte. Ok? Escolhas. Se Abraão dissesse para Deus: eu não vou fazer isso. Eu não vou sacrificar meu filho. Isaac é filho da promessa. Eu sofria 25 anos para tê-lo. E agora o senhor quer de volta? Eu vou dar para o senhor o outro filho que ele tinha lá, o Ismael. Vou dar Ismael. Ismael. Não. Ismael não é a oferta que Deus queria. Porque Ismael não é resultado da promessa. Ismael é resultado da desobediência. Quem é resultado da promessa é Isaac. Então Deus não tinha nada a ver com Isaac, com Ismael. Prova disso que quando Abraão estava prestes a morrer, olha o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que Abraão pegou presentes e deu a Ismael e um monte de outros filhos que ele tinha. Mas para Isaque, ele deixou a sua herança. Aleluia. Herança é para filho. E filho dá promessa. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu espero que Deus tenha falado com você. Todos nós passamos por provas o tempo todo, mas todas as provas que Deus permite que a gente venha passar tem um cunho profético, sabia? Tem um cunho profético. Porque Deus falou para Abraão: em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Aleluia. Por causa de uma prova que você esteja passando. Você não tem noção a quantidade de pessoas que possam ser curadas, que possam ser restauradas, que possam ser visitadas pelo Senhor. Você não tem noção que através da dificuldade que você esteja passando, quantas palavras de sabedoria Deus vai colocar na sua boca, quantas palavras de ânimo Deus vai colocar na sua boca. No período que eu estava na prova, foi o período que eu mais ajudei pessoas. E às vezes eu questionava para Deus: Senhor, mas como é que eu vou ajudar pessoas passando pelo problema que eu estou passando? O meu problema não é resolvido e o dela é resolvido. Deus falava comigo: você não está entendendo o processo. O problema não é a outra pessoa, o problema é você. Meu negócio é com você, minha promessa é com você, a minha história é com você, meu negócio é só com você. E quando você começa a entender essas coisas, você começa então a dar lugar para adoração, né? Você já não vê mais como sacrifício, você já não vê o problema mais como um problema, como alguém possa até dizer: mas olha, você fez isso errado, você está fazendo isso errado, por isso você está passando por isso. Você já não enxerga dessa forma, porque você já está numa outra dimensão. Essas coisas não afetam mais você, essas coisas não mais te incomodam, porque a esfera que você está é de adoração. Aleluia. E aí você começa a experimentar o melhor de Deus. Aí as verdadeiras promessas que Deus tem para você são tiradas lá do fundo, né? Lá do fundo da nossa alma. Deus vai extraindo o melhor que você tem, que até agora talvez não foi extraído. Coisas impressionantes, riquezas extraordinárias, palavras poderosas que tem dentro de você, que ainda estão paradinhas, quietas. Mas através de uma situação dessa, Deus arranca isso e começa a liberar a favor de pessoas. E pessoas são curadas, pessoas são abençoadas, pessoas são renovadas, pessoas são fortalecidas. Certo? E aí você não tem que pensar: por que fulano foi abençoado e eu ainda não? Porque o problema não é fulano, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Você consegue entender isso? É algo particular, é algo pessoal. Deus teve que arrancar Ló de perto de Abraão. Deus teve que arrancar Abraão de toda a sua cultura familiar.
de toda a sua cultura religiosa, para que ele pudesse ser quem Deus queria que ele fosse. E você acha que esses 25 anos que Deus demorou para dar um filho para Abraão, foi em função de quê? Tratamento. Deus sabe como precisa tratar comigo, Deus sabe como precisa tratar com você. O tempo é diferente, cada um é cada um, tem nada a ver. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua história, glória a Deus pelos seus problemas, glória a Deus pelas suas dificuldades. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Ele é extraordinário. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E a dor que eu passo, que você passa, não significa que Ele está longe de nós. Nada a ver. Talvez significa que você está no colo dele e não está percebendo. Certo? Mas, Senhor, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? É só você parar e sentir o fôlego dele, o respirar dele, o hálito dele sobre você. E que não é muito difícil, não. É só você acalmar. É só você aquietar o seu coração. Você vai começar a perceber a respiração dele. Vai misturar com a sua respiração. Aí você não vai mais sentir só. E esquecer. Mas fulano, ciclano, beltrano. Esquece. É algo pessoal. É algo íntimo. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor é extraordinário nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nem todo sofrimento é resultado de pecado, ou a maioria do sofrimento não é resultado de desobediência. É resultado de um relacionamento que Deus quer intensificar conosco. E às vezes Ele faz isso. A ideia que se dá é que é um Deus difícil, um Deus complicado, mas nada disso. A ideia que a gente tem lá no fundo é que um Deus que está tão presente, tão perto de nós, mais perto de nós do que a nossa própria consciência, mais perto de nós do que os nossos próprios pensamentos, mais perto de nós do que o nosso próprio ar que respiramos. Obrigado, Senhor. Louvado, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.